O diabo comanda Hollywood. Quando olhamos para o caso de Diddy, precisamos entender que ele não é apenas mais uma figura pública sendo acusada de crimes. O que está em jogo aqui vai muito além das acusações legais, toca em algo muito mais profundo, o espírito corrompido de uma sociedade que já não distingue o certo do errado. Hollywood, por trás de todo o brilho, tem um histórico de sujeira moral. Celebridades muitas vezes se envolvem em práticas degradantes, porque a indústria oferece fama e poder em troca da alma. A verdade é que muitos escolhem fechar os olhos para isso. As elites do entretenimento vivem em um mundo onde dinheiro compra silêncio e a justiça parece ser um conceito distante. Diddy não é o primeiro e certamente não será o último a cair nesse abismo. Sean John Combs nasceu no dia 4 de novembro de 1969, no Harlem, em Nova York. Ele foi criado principalmente em um lugar chamado Mount Vernon, e a infância dele foi marcada pela perda do pai, que foi assassinado quando ele tinha apenas 2 anos. Sua mãe, Janice, trabalhou duro para criar ele sozinho. Bom, aí ele cresceu, etc. E enquanto ele estudava na Howard University, ele conseguiu um estágio na Uptown Records, onde rapidamente chamou a atenção com seu talento para identificar tendências e promover novos artistas. Depois de ser demitido da Uptown Records, o P. Diddy não desistiu da carreira na indústria. Ele lançou a sua própria gravadora em 1993, a Bad Boy Records, que seria o trampolim para sua ascensão meteórica. Seu primeiro grande artista foi o The Notorious Big, que rapidamente se tornou um dos maiores nomes do rap. O sucesso de Big impulsionou a Bad Boy Records ao topo das paradas e logo a gravadora estava atraindo grandes talentos como, por exemplo, Faith Evans, 112, Maze e outros, né? O Diddy era conhecido pelo seu instinto afiado para negócios e talento artístico, que fez da Bad Boy um verdadeiro império musical. E ele não se contentou somente em ser um magnata da música, né? Ele expandiu o seu empreendedorismo para outras áreas de business, começando, por exemplo, com a moda. Em 1998, ele lançou sua própria linha de roupas, chamada Sean John, que rapidamente se tornou uma sensação nas passarelas e nas ruas. Eu lembro, porque foi o ano que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu lembro de ver isso na televisão, o cara era assim, uma sensação. Mas a sua visão empresarial não parou por aí. O Diddy fez uma parceria de sucesso com a marca de vodka chamada Ciroc. E ele transformou essa marca de bebida como uma das marcas mais populares no mundo. E a sua habilidade de criar e promover marcas foi reconhecida em todos os setores que ele se aventurou. E além da música e dos negócios, né, o Diddy também deixou sua marca em Hollywood. Ele produziu e atuou em filmes como Monster Ball e Get Him to Greek. Além disso, ele produziu programas de televisão como Making the Band, que foi um sucesso estrondoso nos anos 2000 aqui nos Estados Unidos, né? A capacidade dele de transicionar no universo da música, nos negócios, no entretenimento, fez dele uma verdadeira potência multimídia com influência em várias esferas da cultura pop. E com uma fortuna estimada em mais de $1 bilhão, Diddy não apenas acumulou a riqueza, mas também devolveu à comunidade, né? E ele era percebido na mídia e na roda como um grande defensor das causas sociais, criando bolsas de estudo e promovendo iniciativas de justiça social. Olha só. E o impacto dele vai muito além dos negócios. Ele se tornou um símbolo de sucesso para muitos jovens, especialmente para aqueles de origem humildes que veem nele, né, uma esperança, porque olham para a história do Diddy e percebem que ele é a materialização do sonho americano, que prova que com trabalho árduo, visão, qualquer um pode alcançar o sucesso, não é verdade? E é aí que a coisa pega para mim, sendo bem sincero. O que acontece é que quando a imagem de sucesso de uma pessoa
chega num patamar tão grandioso, né? Essa pessoa fica meio que intocável, né? Porque essa posição, né, pode ofuscar muitas vezes a atrocidade de quem essa pessoa de fato é. E quando você menciona isso, automaticamente o seu senso crítico olha para a reputação aparente dessa pessoa e cria um escudo de defesa moral na sua mente. E você pensa: imagina, esse cara é muito top, né? Ele é, como a turma fala no Brasil, é brabo. Ele jamais faria coisa ruim para a sociedade. Sem contar que ele era o rei das festas em Hollywood. Toda essa influência que ele tinha, você pode imaginar as esferas que ele trafegava. Então, todos os principais atores de Hollywood. E não é à toa que a fama dele de empreender deu a ele a posição de ser um cara, de articular as festas mais badaladas dos Estados Unidos. Imagina o que é a mais alta sociedade, que é regada a dinheiro, drogas e com os principais atores de Hollywood, todo o jet set da sociedade mais rica do planeta. E ele foi visto várias vezes como um cidadão muito perigoso que morreu há pouco tempo atrás na cadeia depois das acusações sérias, chamado Jeffrey Epstein. Se você nunca viu quem foi esse cidadão, dá uma olhadinha, faz um Google ou assiste na Netflix o documentário sobre Jeffrey Epstein, que era um dos maiores traficantes humanos que já foram detectados aqui nos Estados Unidos. Mas enfim, ele morreu na cadeia, queima de arquivo, essa é a verdade. E eu não quero me estender sobre esse aspecto da vida dele, porque tem muita história, né? Aí tem acusações dele com Justin Bieber, com Usher e vários outros cantores, né? E que, enfim, você pode fazer pesquisa, você vai achar um monte de coisa sobre isso. E eu não quero ficar colocando aqui, porque no contexto não é nem necessário você se aprofundar tanto nessas questões, mesmo que se envolva celebridades de alto nome, como né, Usher e Justin Bieber, que sofreram pra caramba, né? Tem um vídeo aí do Justin Bieber quando ele era pequeno, super jovem, porque foi levado para passar um período para aprender, e isso causou um trauma no rapaz. Enfim, pesquisa, você vai achar muito mais sobre isso aí. Não quero me alongar sobre isso. Na verdade, o Diddy, eu tô falando de alguém que não é só um rapper ou um empresário, né? Ele é um dos maiores responsáveis pela ascensão do hip hop nos anos 90 e um dos mais influentes produtores da indústria de música nos Estados Unidos. Em outras palavras, o cara manda na indústria, ou se você quiser, a gente pode dizer que a indústria de música está aos pés dele, ou pelo menos estava. E eu achei uma matéria interessante que me levou a um outro documento muito interessante que eu vou mostrar aqui já já. O Diddy foi preso na segunda-feira, dia 16 desse mês, à noite em Manhattan, bairro de Nova York, cerca de 6 meses depois que as autoridades federais estavam conduzindo uma investigação sobre tráfico sexual. E aí eles invadiram as luxuosas mansões dele em Los Angeles e Miami. Deixa eu falar uma coisa. Eu estive em Los Angeles no ano passado e eu fiz aquele famoso tour das celebridades e tal, e eu passei em frente à casa dele. Eu fiquei simplesmente estarrecido. Eu falei isso no meu livro sobre as mansões de Hollywood, e uma delas foi do Diddy. Se você não teve oportunidade, baixa gratuitamente o e-book do meu livro. Ali tem uma série de informações sobre a indústria de música, como é que funciona o sistema, o que é o mundo espiritual por trás da música. E essa é a razão pela qual eu faço esses vídeos, para mostrar a você e descortinar a verdade que existe por trás do mundo espiritual. E no passado, o Diddy, ele foi processado por pessoas que dizem que ele as sujeitou a abuso físico e abuso sexual. Ele negou, obviamente, essas alegações, e o advogado dele disse do lado de fora do tribunal na terça-feira da semana passada que Combs, que é o sobrenome dele, né, o Diddy, se declararia inocente e lutaria como o inferno para libertar seu cliente da custódia. As autoridades dizem que o Diddy era chefe de uma empresa
criminosa. A acusação descreve Diddy como chefe de uma empresa que se envolveu ou tentou se envolver em atividades incluindo tráfico sexual, trabalho forçado, transporte interestadual para fins de prostituição, delitos de droga, tráfico de droga, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça. Ele é acusado de bater e arrastar mulheres em várias ocasiões. Isso mesmo, violência contra a mulher. E forçar os seus funcionários ou seguranças a ajudá-lo a esconder esses crimes. Até que muito recentemente um desses ataques à mulher foi filmado na câmera de um hotel e aí, meu chapa, aí explodiu. Aí a coisa veio à tona seriamente. Dá uma olhada nessa filmagem. E sabe o que eu pesquisei na internet? Achei um documento que foi feito pelos advogados que tem todas as acusações contra ele. Tá aqui, ó. Achei o documento, isso aqui é público, tá na internet e passei um tempão lendo, estudando o que tá aqui. São 14 páginas com dezenas de acusações sérias. Como eu falei ainda há pouco, mas não limitado, cara, ele é abusador sexual de mulher. Contratação de prostituição feminina e masculina, tráfico humano, tráfico de armas, distribuição de drogas, abuso de poder, manipulação pela sua posição dentro da indústria, espancamento de vítimas, agressão verbal, física, agressão emocional, ameaças das mais diversas naturezas, extorsão, abuso de autoridade como empreendedor e uma coisa muito grave, muito séria, chamada Racketeering Conspiracy, que significa conspiração de extorsão. Uma conspiração de extorsão é quando duas ou mais pessoas concordam em cometer crimes de extorsão de forma organizada. Extorsão é um termo amplo, né, que descreve um padrão de atividade ilegal que geralmente é realizado para obter o que? Lucro. É frequentemente associado ao crime organizado, mas também pode ser utilizado para processar outros tipos de crime, ou seja, pesa sobre ele acusações de crime organizado e conspiração de extorsão. E lendo esse documento de acusação, né, e a descrição dos crimes que ele está sendo acusado, me fez lembrar dos filmes de máfia organizada dos anos 30, de Al Capone, lembra daquilo lá? Com uma grande diferença: isso aqui não é um filme, isso aqui é real. Então, não é um crente louco, ortodoxo falando para você sobre o mundo espiritual dentro de um contexto da indústria de música de um dos maiores nomes. É a realidade dos fatos que eu estou apresentando para você. E sabe de uma coisa? É exatamente assim que o diabo age. Você vai me dar licença, mas eu vou ter que utilizar dos aspectos espirituais das quais eu estou me propondo a falar para você. É exatamente como está na Bíblia, que talvez seja um livro que você despreze, ou que no seu coração você está olhando para esse vídeo, está olhando para mim e está dizendo na tua mente: crente conspiracionista. Olha que coisa absurda. Pois é, mas deixa eu te falar uma coisa. Segurar essas páginas na minha mão não tem nada de conspiração, cara. Isso é a realidade de um documento jurídico que será aplicado em breve dentro de um contexto de uma corte federal aqui nos Estados Unidos. Então isso aqui não é conspiração, isso aqui é realidade. E sabe o que eu acho interessante? Na preparação desse vídeo, eu tava pensando muito em como abordar isso, porque fica muito fácil de fazer um vídeo para enxovalhar o cara, e eu não vou fazer isso. Mas eu quero trazer você a pensar o que você acha que é muito legal na indústria de música. Está escrito na Bíblia, no livro de Lucas 12, versículos de 2 a 3, o seguinte: não há nada escondido que não venha a ser descoberto,
ou que está oculto que não venha a ser conhecido. Tudo que foi dito no escuro será ouvido na claridade, e o que se sussurrou dentro de casa será anunciado dos telhados para que todos ouçam. É exatamente isso que você está vendo na mídia acontecer na vida do Diddy. Exatamente isso. Sabe outra coisa que o diabo faz com muita maestria? Está escrito no livro de Mateus, capítulo 4. E olha que interessante que a gente lê ali, porque a Bíblia expõe nessa passagem a famosa tentação de Jesus no deserto, né? Depois de 40 dias jejuando e tal. E nessa tentação, foram 3 tentações, mas 2 delas, a Bíblia diz que ele eleva Jesus a um lugar alto. Em 2 tentações. O primeiro lugar alto que ele leva é num templo. Isso me aponta que os poderosos hoje da igreja, que estão no alto do comando, do sistema da religião, correm o risco tremendo de serem tentados a caírem nas garras do diabo e nas armadilhas de Satanás. E infelizmente nós vemos os escândalos no mundo gospel, os escândalos de pedofilia, os escândalos de roubo de dinheiro, de usurpação do dinheiro. E eu não vou me esquivar de falar essa verdade. Sabe por quê? Porque você fica achando que o crente aqui vai olhar para a igreja e achar que é perfeita. Não é, não. Tem erro, tem problema. E tem outra coisa. Você acha que realmente Deus não está vendo? A Bíblia diz no livro de 1 Pedro que Deus trará juízo o homem. E começará esse juízo, sabe onde? Pela sua casa. E a sua casa é o quê? A igreja. Então não vem dizer você que eu estou protegendo a igreja, porque eu não estou, não. Mas é toda a igreja? Óbvio que não, né? Outro local alto que o diabo levou Jesus foi no alto de uma montanha. E olha o que a gente lê nesse trecho específico. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. É assim que o diabo age. Ele leva a pessoa a um patamar alto, elevado, onde essa pessoa pode contemplar o que ele, o diabo, julga ser o que há de melhor nesse mundo. E aí ele vai e oferece para essa pessoa, dizendo: você quer as riquezas desse mundo? Você quer os holofotes da fama? Você quer a influência, a autoridade, o destaque na mídia, os milhões de seguidores aos seus pés? Tudo isso tem um preço, meu chapa. Tem que se ajoelhar e me adorar. E lembra que eu falei no início que eu não acredito que ele pertencia a uma seita? Pois é, mas quando você se dobra ao sistema desse mundo, você está se dobrando aos pés de Satanás. E é isso que a Bíblia está ensinando. E Jesus diz: sai fora, cara, não quero nada com você. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. E aí, cara, pensa só, o sujeito entra nessa oferta do diabo e o resultado final é destruição. Sabe por quê? Porque não há nada que o diabo possa te oferecer que possa fazer a sua alma completa. Absolutamente nada. Sempre vai faltar alguma coisa. E sabe por que eu sei isso? Porque ele precisou todos esses subterfúgios criminais para nutrir o que ele tem dentro dele, que é o que eu desejo pelo poder e a glória dessa terra. Era isso, cara. Pensa comigo, cara. O Diddy tá lá sozinho numa cela. E adivinha? O chefe dele, o diabo, foi embora, cara. Porque é assim que o diabo faz. Ele arma o circo, mas não fica para apagar o fogo, não. Ó, sai fora. Aliás, ele ateia o fogo, dá a risada da cara do cidadão, pensando na cabeça dele, destruir mais um. E sabe como é que eu sei disso? Porque está escrito na palavra de Deus: o diabo veio para roubar, matar e destruir a vida do homem. E é isso que ele está fazendo com o Diddy. Óbvio, o Diddy entrou porque ele quis, mas a obra de Satanás na vida do ser humano é essa: matar, roubar e destruir. E sabe o que resta pro Diddy? Quantos amigos você acha que estão lá visitando ele na cadeia? Sabe o que mais? Nenhum dos milhões ou até mais de $1 bilhão que ele tem na conta vai poder comprar a liberdade dele, cara. Ah, Márcio, mas aí você tá querendo dizer que ele é culpado? Não tô querendo dizer nada, cara. Mas se ele for culpado, como o documento tá dizendo que ele é culpado, ele tá lascado, não vai ter dinheiro, cara. É corte federal. Ele tá encrencado.
Agora nenhum holofote se acende para bater palma para quem ele é. O único holofote que se acende é da própria mídia para enxovalhar o ex-poderoso chefão da máfia da música. Agora imagina comigo a cena do tribunal. O juiz, uma cadeira de réu, onde o Diddy está sentado, o advogado de defesa, o advogado de acusação, as testemunhas e o início do juramento. E o mais importante, sabe o que é? É isso aqui, ó, esse documento. Esse documento é um escrito de dívida. Olha que interessante, né? Como é que pode um magnata, chefe de tudo, ele contrair uma dívida que ele não pode pagar? Por quê? Porque a quebra da lei demanda o pagamento através de uma condenação. Se for comprovado, ele será condenado. Agora imagina, vamos só imaginar que ele é culpado, que de fato ele é culpado. Imagina que o advogado de acusação se levanta com esse documento na mão, apresentando na mesa do juiz. O juiz está aqui, ó. Todas as razões pelas quais fazem com que o Diddy esteja sentado nessa cadeira na sua frente, senhor juiz, estão nesse documento. E aí ele elenca toda a culpa e pede para o juiz cumprir a lei. E ele fala que existe uma multa compensatória impagável imposta pela lei federal. Exatamente, esse documento ele dá ao juiz a possibilidade de condenar o Diddy, e o Diddy não tem o que fazer, cara. Ele vai ter que cumprir a pena. Lembra que eu falei que o advogado dele vai lutar como um inferno? Então, não dá para você lutar como um inferno e obter liberdade. Não existe isso. Nem que seja uma figura de linguagem. Olha que absurdo. Imagina que o juiz chega para ele e fala: vem cá, todas essas acusações aqui, esse documento, bota na frente dele e fala: isso é verdade? Se ele for muito cara de pau e falar que não é verdade, ele vai estar em cana de qualquer jeito. Mas agora imagina a seguinte situação. Aí ele fala: senhor juiz, sim, eu sou culpado. Sim, eu fiz todas essas coisas. Sim, eu confesso que eu cometi esses crimes. E sim, eu estou destinado a pagar pelos meus crimes. Mas aí o juiz olha para ele e vê que há verdade no coração dele, que ele está falando: não, é verdade. Sabe o que o juiz pode fazer? Imagina a seguinte cena do juiz falando assim: ok, tá aqui no meu lado direito um homem que é inocente. Aí ele pega esse escrito de dívida e entrega na mão desse homem. E esse homem fala: eu vou pagar por esse crime que você cometeu. Esse homem fala: eu vou pegar esse escrito de dívida contra você e eu vou cumprir a tua pena. E o juiz olha para ele e fala: ok, pode ir livre, Diddy. Você está liberto. Você não vai pagar mais pelos seus crimes. Esse homem vai pagar. E aquele homem, ele vai para a cela e começa a cumprir a pena. O que você acha disso? Você acha que isso é correto? Você acha que o juiz foi justo? Afinal de contas, os crimes estão aí. Mas deixa eu te falar uma coisa. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Aquele homem à direita do juiz é Jesus. Como diz a Bíblia, que ele está sentado à destra de Deus. Jesus pegou o escrito de dívida. Todas essas atrocidades que ele cometeu foram as razões pelas quais Jesus morreu por ele. Da mesma forma que Jesus morreu pelas suas razões, porque você também tem um escrito de dívida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Lembra que eu falei lá no início? Isso aqui são os escritos do pecado de Diddy. Assim como você tem escrito de dívida, eu também tenho escrito de dívida. O pastor, a flor de lis, o papa tem escrito de dívida. Todos nós temos. Mas o que Jesus fez? Ele pegou os escritos de dívida de toda a humanidade, tomou sobre si e falou: eu vou pagar o preço para perdoar esses crimes. Foi isso que Jesus fez na cruz. Aí quando ele subiu naquela cruz, os pregos foram adentrando nas mãos, nos pés. A Bíblia diz que o escrito de dívida foi rasgado, foi anulado. O escrito de dívida existia contra o Diddy, contra mim e contra você. Mas foi preciso ele dizer:
eu cometi esse crime. É preciso a gente confessar o nosso crime, porque o nosso crime transgrediu uma lei que concedeu contra mim, contra você, contra o Didi, contra a Flor de Lis, contra o Papa, uma dívida impagável, que nem com todo o dinheiro do mundo é possível pagar. Mas Jesus pagou. Foi isso que ele fez. Sabe, Jesus pode perdoar o pecado do homem. Ele perdoou na cruz, mas o homem vai pagar pelo crime que ele cometeu por causa da lei do homem. Deus não tira a culpabilidade segundo aos olhos da lei do homem, mas espiritualmente falando, o escrito de dívida foi perdoado. É por isso que você vai em algumas prisões e você vê os presos adorando ao Senhor, por causa dos ministérios que vão nessas cadeias para falar do amor de Deus. Espiritualmente eles estão livres, mas eles continuam cumprindo a pena. Eu desejo que a lei seja cumprida. Eu desejo que Deus possa alcançar o Didi nessa situação, porque sabe por quê? Porque o que é mais louco é você olhar esse contexto e você ler na Bíblia o que está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mandou, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, cara. Então talvez Deus tenha deixado esse tempo todo de atrocidades serem cometidas, mas chegou o tempo de juízo, chegou o tempo de acerto de contas, chegou o tempo dele estar sozinho na cela da cadeia, porque só ali talvez ele escute a voz de Deus, porque Deus teve que tirar tudo que o diabo ofereceu para ele. E às vezes acontece isso com a gente. Deus precisa tirar tudo da gente para que a gente possa ouvir o amor dele, a palavra dele. É um vídeo meio diferente do satanismo da música, mas para você entender, satanismo não é necessariamente uma seita, mas é o sistema desse mundo. E a decisão de você ouvir essas vozes que estão na mídia, que são celebradas no mundo, é sua. E o que você faz dessa música prende a tua alma. Esse é o tempo de você acordar para a verdade do Evangelho. Jesus está voltando e haverá um juízo. O que nos deixa chocados não são apenas as alegações de abuso e manipulação, mas a forma como essas ações são normalizadas em um meio onde o poder é absoluto. Existe algo perverso na maneira como essas figuras vivem acima de qualquer moralidade, protegidas por forças invisíveis. Esse tipo de comportamento não surge do nada. Quando você olha para o passado de Hollywood, verá um padrão perturbador de abuso de poder e degradação humana. Quantas vezes já vimos estrelas caírem em desgraça após acusações de crimes inimagináveis? E quantas vezes essas mesmas figuras conseguiram escapar das consequências por causa de sua posição? Didi é apenas mais um reflexo desse ciclo. O que me preocupa, e deveria preocupar a todos, é como uma indústria pode corromper tanto o espírito de uma pessoa ao ponto de destruir vidas sem nenhuma hesitação. Mas isso não é apenas um problema de Hollywood, é um reflexo da sociedade em que vivemos. Um mundo onde o sucesso, a fama e o dinheiro se tornaram os deuses a serem adorados. Didi, como tantos outros, parece ter se entregado a essa adoração, sacrificando tudo no altar do poder. E quando isso acontece, o que resta de sua humanidade? Ele é apenas uma sombra do homem que um dia foi, agora envolvido em uma rede de crimes e acusações que refletem a podridão do sistema. Se olharmos espiritualmente, fica ainda mais claro. Esse não é apenas um caso de justiça humana falhando, mas de uma batalha espiritual sendo travada nos bastidores. O apóstolo Paulo nos alerta que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Efésios 6:12. O que estamos vendo em Hollywood é apenas uma manifestação externa de algo muito mais profundo. Uma luta pela alma dessas pessoas, onde muitas acabam perdendo a batalha antes mesmo de perceberem. O que resta para nós é refletir.
Até quando vamos permitir que figuras como Diddy caiam na destruição, enquanto nos entretemos com suas vidas escandalosas? Isso não é apenas sobre ele ou Hollywood. É sobre o quanto nossa sociedade se afastou da verdade, permitindo que o mal se esconda por trás de fachadas glamurosas. Pensem, se inscrevam aqui no canal Parábola do Reino, ative o sininho e deixem o seu gostei, e deixem também alguma opinião. Até a próxima!